Sempre tenha uma boa conversa cristã. Parte 02, dia 29 de novembro de 2025. Melhor, eu digo, é disputar concernente à boa doutrina. Muito mais proveitoso é falar da palavra de Deus, mesmo de maneira controversa, do que se afastar totalmente dele e negligenciá-lo. Mas, deixe-me dizer-lhe, há um ponto em que todos os cristãos concordam e que diz respeito à pessoa, ao trabalho e aos ofícios abençoados de nosso Salvador. Vá onde quiser. Professores, se eles são cristãos genuínos, irão sempre concordar com você se começar a falar sobre seu Salvador. Então você não tenha medo de provocar polêmica, mas supondo a menção de um nome do seu Salvador provocar disputa, então deixe-a ser provocada. E se a verdade de seu mestre ofende os cavaleiros a quem você fala, deixe-o ser ofendido. Seu nome devemos confessar. Da sua glória falaremos continuamente, pois está escrito em nosso texto: eles falarão da glória do teu reino e falaram do teu poder. E agora, então, primeiro, aqui está um assunto para conversa. Eles falarão da glória do teu reino e falar do teu poder. Em segundo lugar, vamos tentar descobrir algumas razões pelas quais os cristãos devem falar sobre este abençoado assunto. E, em terceiro lugar, referir-me-ei muito brevemente ao efeito do nosso texto, falando mais do reino e poder de Cristo. Primeiro, aqui está um assunto para a conversa. Eles falarão da glória do teu reino e falarão do teu poder. Aqui estão dois assuntos para Deus. Quando Ele põe graça no coração, não falta um assunto sobre o qual falaremos. Primeiro, devemos conversar sobre a glória do reino de Cristo. A glória do reino de Cristo deve sempre ser um assunto de discurso para um cristão. Ele deve estar sempre falando, não apenas do sacerdócio de Cristo ou de sua palavra profetizando, mas também do seu reino, que dura desde toda a eternidade, e especialmente daquele glorioso reino da graça em que agora vivemos, e daquele reino mais brilhante de glória milenar que em breve virá sobre este mundo para conquistar todos os outros reinos e quebrá-los em pedaços. O salmista nos fornece algumas divisões deste assunto, todas as quais ilustraram a glória do reino de Cristo. No versículo 12 ele diz: para fazer conhecido dos filhos dos homens seus atos poderosos. A glória de um reino depende muito nas conquistas daquele reino. Assim, ao falar da glória do reino de Cristo, devemos tornar conhecidos seus atos poderosos. Nós pensamos que a glória da velha Inglaterra, pelo menos, diriam nossos historiadores, repousa sobre as grandes batalhas que ela lutou e as vitórias que ela ganhou. Nós viramos o registro do passado e a vemos em um só lugar, vencendo milhares de franceses em Agincourt. Em outro período, vemos as frotas dos espanhóis armada espalhada pelo sopro de Deus. Voltamos-nos para diferentes batalhas e traz vitória após vitória, pontilhada ao longo da página da história, e dizemos que esta é a glória do nosso reino. Agora, cristão, quando você fala da glória do reino do seu mestre, você deve contar algo de suas grandes vitórias, como ele derrotou Faraó e cortou a Raabe egípcia e feriu o dragão do Nilo, como ele matou todos os primogênitos em uma noite, como em seu comando o mar vermelho foi dividido, como os filhos de Israel passaram em segurança
e a cavalaria do Egito foi afogada no dilúvio. Falai também de como Deus venceu Amaleque e feriu Moabe, como ele eliminou totalmente aquelas nações que guerreou contra Israel e os fez morrer para sempre. Diga como Babilônia e Nínive lamentaram o dia em que Deus os feriu com sua mão de ferro. Dizei ao mundo como Deus esmagou grandes nações e superou monarcas orgulhosos. Como os anfitriões de Senaqueribe foram deixados mortos dentro de seus acampamentos. E como aqueles que se levantaram em rebelião contra Deus encontraram seu braço poderoso demais para sua força e destreza. Conte sobre os atos terríveis do reino de nosso Salvador. Registra suas vitórias neste mundo sem nem cessar lá. Conte como nosso Salvador derrotou o diabo no deserto quando ele veio para tentá-lo. Diga como ele, todos os seus inimigos à ruína arremessados. Pecado, Satanás, terra, morte, inferno, o mundo. Conte como ele machucou a cabeça de Satanás. Conte como a morte perdeu sua presa. Conte como as masmorras mais profundas do inferno foram visitadas e o poder do príncipe das trevas totalmente cortado. Diga-lhe como o próprio anticristo afundará como uma mó na enchente. Diga como os falsos sistemas de superstição fogem, como os pássaros noturnos quando o sol nasce muito forte para a sua penumbra. Vista para suportar. Conte tudo isso. Conte em Ascalon e em Gate. Diga-o em todo o mundo que o Senhor dos Exércitos é o Deus das batalhas. Ele é o conquistador de homens e de demônios. Ele é o mestre em seus próprios domínios. Diga a você, a glória de seu reino é ensaiar seus atos poderosos. Cristão, escape desse tema se puder. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até que o Senhor tem nos ajudado em tudo. Amém e amém.